Começa agora, na sua 96,7. Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar. Universitária Esportiva. Bom dia, ouvintes! Começamos mais Universitária Esportiva hoje, quarta-feira, 12 de setembro. Ao meu lado, sempre ela, Neila do Rego Monteiro. E ao meu lado, ela que não ficou muito feliz ontem com o resultado da Argentina, é Emanuele Messi Madeira. E no boletim esportivo de hoje, várias novidades a respeito do esporte piauiense. O desempenho dos nossos atletas de 12 a 14 anos nas Olimpíadas Escolares. Ontem tivemos vários jogos nas quadras, nas modalidades coletivas. Temos notícia de boxe, temos notícia de salto aí, do paraquedismo, pessoal do paraquedismo fazendo uma bela iniciativa, além do UFC e das lesões aí que acometeram muitos. Tem José Aldo fora, tem Rampage Jackson fora do card, e tudo isso e muito mais a gente vê no boletim. Bola na Rede, vamos falar dos jogos de ontem da Série B, porque foi uma loucura, muita mudança na tabela. Time tentando se recuperar, time que conseguiu, time que não conseguiu, time que está se distanciando aí, se mantendo quase lá no acesso à Série A. Tem também, claro, os jogos das eliminatórias, porque ontem foi dia, vários jogos, seleções surpreendendo e outras nem tanto. Então continue na sintonia da 96,7, que o Universitário Esportivo está no ar. Prepare-se, prepare-se, porque vem aí a primeira edição da Cajutelic. Uma festa para fortalecer o cenário e music do estado, e que traz em seu nome o sabor de Teresina. Presenças confirmadas: DJ Earthspace de Fortaleza, DJ Chama, DJ Young, DJ Xalax, Área 51 e DJ Beermax vs Tio. E ainda Salmos House e Jurami Jami, duas das melhores bandas de reggae do estado, tocando do reggae. Então anota aí. Dia 15 de setembro, primeira edição da Cajutelic, no sítio Cajutelic. Venha sentir essa energia. Apoio FM Universitária. Universitária Esportiva. Boletim esportivo. Vamos começar falando de boxe, porque esse final de semana aí, começamos cedo hoje. Começou com Babyliss na língua, hein, minha filha? Esse final de semana tem competição, notícia boa pros fãs de boxe, que vai acontecer sábado, dia 15, o primeiro torneio Ulisses Pereira de boxe. Serão 16 lutas, sendo 2 delas de boxe feminino. Todas as lutas vão acontecer no sábado, a partir das 16 horas, no ginásio do Yacht Clube de Teresina. E a pesagem dos atletas está marcada para o dia 14, na sexta, no Shopping Riverside, às 19 horas, com a presença do ex-pugilista Celino Popó Freitas. Para que a pesagem deve ser feita na praça do Parque de Diversões, se eu não me engano, ao lado, foi onde foi feita também a pesagem do Arena Fight, exatamente. Se não me engano, na entrada do Comercial Carvalho. Onde tem os eventos ali, os aniversários, comumente ali no shopping. Então, para os instrutores de boxe e educadores físicos, será ministrado um curso com o professor Marcos Oliveira. As aulas serão na Academia Eugênio Fortes, da Nossa Senhora de Fátima, a partir das 8 horas da manhã. Quem quiser mais informações, entre em contato com a gente pela nossa fanpage ou no telefone da rádio, que a gente passa o número de contato. A gente não tem autorização para passar o número pessoal do professor, então a gente passa para quem se interessar. Vamos seguir, vamos falar também de paraquedismo, porque o pessoal do Skydive Piauí está promovendo uma campanha muito bacana através do Facebook. É o Salto Solidário. A campanha é para arrecadar alimentos para o Lar de Maria e Lar da Criança. A cada 2 quilos de alimentos doados, você concorre a um salto duplo. Os postos de coleta estão localizados na Ponte Estaiada, no horário de 17 às 21 horas. E para quem quiser mais informações, foram divulgados os telefones 9442-4140. Repetindo, 9442-4140 e o 9913. Aqui o telefone não está completo, então vocês optem por ligar para o 9442-4140.
Participem dessa ação solidária e quem sabe vocês não ganham esse salto duplo Skydive, que é a equipe mais forte de paraquedismo aqui, que faz todos os cursos que a gente tem também no aeroporto. Uma iniciativa muito bacana. Agora falando em iniciativa também para os interessados em parkour, começaram as inscrições para o 6º encontro teresinense de parkour. E esse ano o encontro acontece do dia 12 a 14 de outubro. Os locais e os horários ainda não foram divulgados pela organização do evento. A proposta é fazer um dia de palestras para acrescentar um pouco mais da teoria aos praticantes e, claro, muito parkour pela cidade. E também, teoria também aos curiosos. Você que não conhece o parkour, vai lá, você vai aprender a teoria e também vai ver os meninos aí pela cidade praticando um pouco. Muito bacana de ver. Mais informações e inscrições vocês vão encontrar na fanpage do Parkour THE no Facebook ou através do e-mail parkourthe@hotmail.com. Repetindo, parkourthe@hotmail.com. Vale a pena vocês conferirem também esse evento. Lembrando que para os iniciantes, alguns domingos estão tendo turmas para quem quiser começar aí a prática do parkour. Também tem turmas femininas que estão sendo montadas e também esse final de semana, no dia 16, no calendário fixo de atividades do parkour, a atividade dele vai ser realizada no Lagoas do Norte. Então, se você quiser ver como é, praticar, aprender um pouco mais, vai lá no Lagoas do Norte nesse final de semana, pratica um esporte e ainda aproveita lá para dar uma olhada no pessoal do parkour. E vamos falar agora de Olimpíadas Escolares, porque o dia foi mais Piauí nas quadras em Poços de Caldas. Dessa vez foram os meninos do handball que deram show. O nosso representante na modalidade são os alunos da escola Ofélio Leitão, que venceu o Colégio Joel Silveira de Sergipe por 31-19. Atualmente, o time piauiense compõe a 2ª divisão nas Olimpíadas Escolares. A próxima partida dos piauienses é hoje contra o Colégio Vinícius de Moraes, do Mato Grosso, às 16h30. E amanhã, também no horário de 16h30, é a vez do Ofélio Leitão encarar a escola José Paranaíba, de Minas Gerais. No handebol feminino, as atletas da escola Gonçala de Brito enfrentaram as cearenses do Colégio José Valdo Ribeiro e perderam por 2 gols, 19-17. Hoje, às 16h30, as piauienses enfrentam as meninas da capital federal do Colégio 13 de Ceilândia. E amanhã, no mesmo horário, o desafio é contra as tocantinenses do Colégio Estadual Buriti. E também tivemos vôlei feminino. A escola Lisandro Tito também entrou em quadra ontem pela 1ª divisão nas Olimpíadas Escolares contra as alagoanas do Colégio Santa Madalena Sofia. E foi por pouco. Na competição, quem fizer 2 sets primeiro vence. As minas até tentaram, mas perderam por 2-1. Elas já entraram em quadra hoje pela manhã às 9h30 contra as meninas do Colégio Martim Luther, do Rio Grande do Sul. O placar ainda não foi atualizado pela organização das Olimpíadas Escolares. E ontem também teve futsal. Os meninos do Colégio do IFP jogaram contra o Colégio do CPI, jogaram contra o Recanto da Criança do Amazonas, mas esses resultados ainda também não foi disponibilizado pela organização das Olimpíadas Escolares. Hoje, às 14 horas, a partida é contra o Colégio Batista Mineiro, de Minas Gerais. E amanhã os meninos jogam contra os cariocas do Colégio Triângulo. Tá aí boa participação do pessoal do Piauí. E ontem tivemos início às competições de basquete, mas o estado do Piauí não tem representantes na competição. Mesmo assim, vamos deixar registrado o placar mais elástico do dia de ontem. No basquete feminino, as paulistas do Colégio Nova Jornada venceram as maranhenses do Colégio Reino Infantil pelo placar de 112-7. E vamos continuar falando de basquete, porque hoje o Esporte Clube de Recife vai apresentar sua equipe de basquete, se aproveitando do duelo contra o Bahia no futebol para promover o time da modalidade. A cerimônia será realizada no gramado da Ilha do Retiro, onde as jogadoras que vão representar as cores do Leão Pernambucano na próxima edição da Liga de Basquete Feminino. Adrianinha, Palmira, Luciana, Alessandra e Franciere estão entre as atletas contratadas para compor o elenco. O esporte tem como objetivo popularizar o basquete e aproximar no esporte do futebol, modalidade principal do clube. As jogadoras inclusive gravaram um vídeo promocional convocando o torcedor rubro-negro a comparecer ao estádio para prestigiar o evento e participar do Grito de Guerra Leonino. Na próxima semana vai ser realizada a apresentação oficial do elenco do esporte para o basquete. Além das atletas já citadas, Érica, que atualmente defende o Atlanta Dream na WNBA, Liga Profissional Norte-Americana, também vai chegar ao time, mas somente em outubro.
Alex Montgomery, jogadora dos Estados Unidos, também é um grande reforço do esporte. Ela joga no New York Liberty. E tá aí uma excelente iniciativa do esporte. Muitos torcedores aqui de Teresina cobraram isso também, essa iniciativa por parte dos clubes de futebol. Mas é aquele negócio, já tá complicado manter os times de futebol. Imagina abrir aí para o basquete. A gente viu aí, foi tentado na LNBPI, a liga que nós tivemos aqui, só que teve a Copa Sesc. O time de futebol manteve, o time de basquete também participando da liga. Foi o time do River, todos os outros eram... Na verdade, foi o time do Flamengo. O time do River, ele não participou da NBPI justamente porque não mandou os uniformes para os jogadores, né? Complicado aí a situação do nosso esporte. E seria interessante começar a incentivar o basquete, porque como vimos aqui, foi uma das poucas modalidades que nós não mandamos a base do esporte para as Olimpíadas Escolares. E vamos falar agora de tênis, porque depois do complemento da primeira rodada disputado ontem, 4 brasileiros estão garantidos na fase de oitavas de final do Challenge de Cali, na Colômbia. Depois de João Souza, o Feijão, ter se classificado, Thiago Alves, Guilherme Kleser e Fabiano de Paula conseguiram vencer e seguem vivos na competição. Já Ricardo Ocevay e André Guiem foram eliminados. Para passar de fase, o cabeça de chave número 5, Thiago Alves, não deu chances para o qualifier norte-americano Kevin Kim e cravou o trunfo rapidamente com 6-0 e 6-1. Nas oitavas, o brasileiro vai medir forças com o argentino Maximiliano Esteves, que surpreendeu o local Robert Farah, triunfando com direito à virada, anotando parciais de 1-6, 6-4 e 6-3. Já o gaúcho Guilherme Kleser teve um jogo complicado contra o argentino Pablo Galdon. Chegou a perder o primeiro set, mas virou e fechou o embate com parciais de 4-6, 6-3 e 7-5. Agora o tenista do Rio Grande do Sul vai pegar o veterano Rubén Ramírez Hidalgo, da Espanha, responsável pela eliminação do colombiano Juan Sebastián Cabal, anotando o placar de 6-1 e 6-2. E o qualifier carioca Fabiano de Paulo mandou de volta para casa o gaúcho André Guiem, ganhando o jogo com 6-3 e 6-4. O tenista do Rio de Janeiro deve pegar um adversário complicado na próxima fase, já que pode encontrar o cabeça de chave número 1, Santiago Giraldo. Ricardo Ocevar não teve um bom dia e caiu para o colombiano Alejandro González, perdendo por 6-2, 0-6 e 3-6. João Feijão Souza, oitavo favorito ao título, havia vencido já na segunda-feira e pega o argentino Andrés Molteni. E continuando a falar de tênis, a gente vai falar aí de uma mudança que aconteceu no time da Rússia para a Copa Davis. Dos 4 atletas convocados por Shamil Chapsevich, na última semana apenas 2 entrarão efetivamente em quadra em São José do Rio Preto. Ontem, o capitão da Rússia na Copa Davis promoveu 2 alterações entre os tenistas relacionados. Teimuraz Gabashvili e Stanislav Voksvi no lugar de Evgeny Donskoy e Andrei Kuznetsov. Na lista inicial, os 2 principais nomes do tênis russo já haviam ficado de fora. Mikhail Yonz, o 25º colocado no ranking da ATP, e Nikolai Davydenko, o 47º. Completam a equipe que vai enfrentar o Brasil os tenistas Bogomolov Jr. e Igor Andreev. Os russos enfrentarão a equipe brasileira convocada pelo capitão brasileiro João Suete, que conta com Tomás Bellucci, Rogério Dutra, Marcelo Melo e Bruno Soares. O confronto entre as equipes de Brasil e Rússia pela repescagem da Copa Davis acontece na sexta-feira e no domingo na Harmonia Tênis Clube, na cidade de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. E o vencedor do confronto garante a vaga na elite do tênis mundial, chance desperdiçada pelo Brasil nas últimas 6 temporadas. Daí já está mais do que na hora do Brasil conseguir passar essa repescagem da Copa Davis. O Brasil que está com um time muito bom, a maioria dos jogadores, com o Tomás Bellucci numa ótima posição, o Rogério Dutra também aí, sempre figurando em bons campeonatos, em bons torneios de Grand Slam e também trazendo bom resultado. Evidentemente o Tomás Bellucci foi aí eliminado de muitas competições, mas está com um jogo muito apurado. Ele, como a gente falou ontem, vai ter o desafio de ter que fazer 5 sets. Para ele é uma grande dificuldade. Ele que tem um problema hormonal, perde muito mineral, então a dificuldade e o calor na região vão ainda ser uma dificuldade maior para ele na hora dos jogos, mas vamos confiar no Brasil, ver se dessa vez o Brasil bate a Rússia. E já que a gente está falando de países
lá da Europa, a gente vai falar do vôlei, das meninas que saíram daqui para ir jogar, por exemplo, lá no Fenerbahçe da Turquia. Medalhistas de ouros nas Olimpíadas de Londres e as ponteiras brasileiras Paula Pequeno e Mari também vão jogar juntas no Fenerbahçe da Turquia. Paula chegou à nova equipe na segunda e ontem foi a vez de Mari desembarcar em Istambul e se apresentar ao time. A jogadora brasileira encara com tranquilidade a nova fase da sua carreira, que já possui experiência internacional. Entre 2006 e 2008, Mari defendeu o clube Scavone Pesaro da Itália, onde conquistou o título da Sev Cup em 2008, o Campeonato Italiano em 2007 e 2008 e a Supercopa da Itália em 2006. O primeiro desafio das brasileiras na nova equipe vai ser o Campeonato Mundial de Clubes, que vai ser disputado na cidade de Doha, no Catar, em outubro. Elas que também vão enfrentar companheiras de seleção, as meninas que passaram e também vão estar no Mundial de Clubes. E agora vamos falar de ótimas notícias aí para os comandados e principalmente para o técnico do handebol, da seleção de handebol feminina, Morten Solbach. O Morten Solbach, o dinamarquês, conseguiu um grande feito na carreira. Ele foi eleito o segundo melhor técnico do mundo em eleição realizada no site oficial da Federação Internacional de Handebol. O treinador, que comanda as brasileiras desde 2009, teve 23% da preferência dos participantes da votação aberta, segundo o resultado divulgado ontem. O grande campeão foi Tori Hergesson, técnico da Noruega, a atual seleção campeã mundial e olímpica, que conquistou 32% dos votos. Oliver Kumbel, comandante da seleção francesa, conseguiu os mesmos 23% de Solbach. Dragan Adzic, de Montenegro, equipe que encerrou as Olimpíadas de Londres com a medalha de prata, e Fernando Eduardo, de Angola, completaram a lista. Morten Solbach afirmou estar entre os melhores da modalidade. É um motivo de orgulho que essa conquista não é somente dele, mas das jogadoras, comissão técnica e confederação brasileira. O técnico acredita que a eleição como segundo melhor técnico do mundo é a qualificação do trabalho da equipe e acredita que servirá para tornar o esporte mais popular no Brasil. Entre os bons resultados conquistados pelo treinador com a seleção estão a medalha de ouro conquistada nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara em 2011, o quinto lugar no Campeonato Mundial disputado em dezembro de 2011 em São Paulo e a sexta colocação nos Jogos Olímpicos de Londres esse ano. Na eleição, entre os técnicos de equipes masculinas, Ulrik Wilber, da Dinamarca, foi o campeão de votos com 34%, Claude Onesta, da França, recebeu 27%, enquanto Valero Rivera, da Espanha, e Eduardo Galhardo, da Argentina, e Alfred Gilasson obtiveram 13% dos votos cada. Mais que merecida, o Morten Solbach está em segundo nessa votação. Ele está fazendo um trabalho excelente com as meninas da seleção brasileira e o trabalho dele é destaque internacionalmente. Saiu a notícia, muita gente elogiando muito o trabalho do Morten. No Marca saiu vários elogios sobre ele, aqui na imprensa brasileira também saiu. Vamos ver também, continuar apostando nesse trabalho, porque ele está fazendo um bom trabalho e com certeza, se continuar assim, pode ser que o handebol se popularize um pouquinho mais no país, porque a gente está precisando de um pouquinho mais de apoio. Então, vamos sem mais delongas para o mundo das lutas, porque tivemos novidades assombrosas aí para as pessoas que pegaram de surpresa o pessoal que comprou aí o ingresso do UFC 153. 2 lutadores se ofereceram para substituir o meio pesado Rampage Jackson no confronto com o mineiro Glover Teixeira, que está escalado para o UFC Rio 3 no dia 13 de outubro. O sorocabano Fábio Maldonado e o norte-americano Tom Lauer se manifestaram ontem para se colocarem à disposição da organização. Fábio Maldonado, pelo menos por enquanto, vai lutar com o francês Cyril Diabates no UFC 154 no dia 17 de novembro. Na mesma data do UFC Rio 3, o peso médio, Tom Lauer tem duelo marcado com também francês Francis Carmon, porém o estadunidense quer voltar a competir como 93 quilos. Essa lesão que pegou todo mundo de surpresa, o Dan White, que chegou ontem à tarde no Twitter falando da lesão do Rampage, já revoltado. Já começou a muita repercussão por causa desse cancelamento, uma das lutas muito esperada. E 30 minutos depois, mais uma notícia drástica pro UFC Rio 3, porque o dia 11 de setembro também vai ficar marcado como um dos piores da história do UFC. Horas depois de anunciar a saída de Rampage Jackson do UFC Rio 3, o presidente Dana White revelou que o protagonista do card, José Aldo, não poderá defender o cinturão dos penas na Arena HSBC por conta de uma lesão no pé.
José Aldo ia realizar, na verdade, uma das lutas mais aguardadas nos últimos anos contra Frank Edgar. O ex-campeão dos leves realizaria sua estreia na categoria, substituindo o desafiante Eric Koch, que deixou o duelo contra o Aldo também por lesão. O anúncio de Dan White aconteceu pouco tempo depois do presidente confirmar que Rampage Jackson foi forçado a deixar o card. O ex-campeão dos meio pesados faria a sua despedida do UFC contra o brasileiro Glover Teixeira, como a gente acabou de falar, mas acabou afastado por conta da lesão no cotovelo. E não bastasse isso, o UFC Rio 3 já havia sofrido a saída de Vitor Belfort. O carioca enfrentaria Alan Belker no peso médio, mas teve que deixar o card para poder desafiar o campeão dos meios pesados John Jones no dia 22 de setembro em Toronto. E confira então agora como ficou, o que sobrou, o que restou aí do card confirmado do UFC Rio 3 até o momento. Card principal, John Finch enfrenta o Eric Silva, Phil Davis luta com Wagner Caldeirão e o Demian Maia luta contra o Rick Story. No card preliminar vai ter Gabriel Napão contra Jerônimo Mondragon, Luiz Banha Cané contra Chris Camozzi e Ronnie Jason versus Sam Sicila. Gleison Tibau encarando Massaranduba, Diego Brandão lutando contra Joey Gambino, Serginho Moraes enfrentando René Forte e Cristiano Marcelo lutando contra o Reza Haddad. Essas modificações que movimentaram o Twitter ontem, a campanha para o Jacaré chegar ao UFC tá muito forte, todo mundo pedindo para ele lutar no UFC, fazer essa luta e quem sabe ser uma das lutas para salvar esse UFC Rio, que depois desse cancelamento dessa luta principal tá complicado. E a gente vai fazer rapidinho falando de lesões para ver como as lesões estão afetando o UFC e principalmente o dinheiro do Dan White, ele que já tá muito revoltado com todas essas lesões de lutadores. O site ESPN.com.br ontem mesmo, depois desses dois anúncios, fez um levantamento e viu que mais de 70 lutas só esse ano foram mudadas por causa de lesões. Destacando algumas rapidinho, essa própria luta do José Aldo contra o Frank Edgar era para ter acontecido no dia 21 de julho. A luta foi adiada porque o José Aldo teve uma lesão e teve que sair do card, ele que enfrentar o Eric Koch. Depois disso, luta remarcada. Ia acontecer agora, Eric Koch lesionado e acabou vindo para enfrentar o José Aldo Frank Edgar. E, mais uma vez, mudança nessa luta. José Aldo, para quem não lembra, sofreu um acidente de moto no final de semana da semana passada, teve essa lesão no pé, continuou treinando tranquilamente. E agora o Dan White anunciou ontem que ele não tinha condições de fazer essa luta. Ele que, alguns minutinhos depois, foi procurado pela imprensa, pelos meios de comunicação, para saber se realmente a luta tinha sido cancelada e disse que não tinha recebido nenhum aviso sobre isso, que a luta continuava de pé, que ele tinha total condições de lutar. Mas algumas horas depois, o treinador dele se pronunciou e disse que não, ele não tinha nenhuma condição de fazer essa luta e que a luta estava realmente cancelada. Para quem quiser, a gente vai colocar um link na fanpage depois, uma entrevista que o treinador do José Aldo deu à revista americana Fight Only. A gente disponibiliza depois para vocês. E essa história das lesões prejudicou totalmente muitos eventos. Nós, lembrando mais uma vez, nós temos aqui preparados umas 6 páginas só de eventos cancelados por conta de lesões. Uma delas também foi a do Júnior Cigano contra o Alistair Overeem. O Alistair que foi pego no doping e que deu lugar ao Frank Mir, que foi depois, posteriormente, pegou aí uma lapada aí do Júnior Cigano e se aquietou. Mas também tivemos o 151 que foi totalmente cancelado por conta de desmarca, lesão, muda, tira. A lesão do Dan Henderson que provocou todas essas mudanças, recusa de luta e tá aí o UFC 151 cancelado, agora o UFC 153 acontecendo. Lembrando também, ainda falando dessa mudança, todo mundo se perguntando o que vai fazer com esse UFC Rio 3. Com certeza o Dan White vai ter um prejuízo muito grande, muita gente não vai mais para o evento, vai tentar vender ingresso. Me desculpe, vou logo avisar aos que já compraram ingresso e estão pensando em reembolso. Ontem era o último dia de reembolso do ingresso, até às 21 horas vocês tinham para reembolsar esse ingresso. Não sei até se o prazo continuou por causa dessas lesões ou se vai se prolongar um pouquinho mais.
mas o prazo era até ontem, 21 horas. Falei com vários conhecidos que iriam pro evento, não estavam sabendo, já ficaram sabendo ontem à noite, iriam correr atrás para ver o que ia acontecer, se iam poder ir pra luta ou não. Também ficaram desanimados, claro. Mas falando de lutadores, o Vanderlei Silva também chegou ontem à noite no Twitter, começou a falar com os fãs, estava em São Paulo, e os fãs começaram a pedir: Vanderlei, que tal lutar agora no UFC Rio, agora em outubro, enfrentar o Chael Sonnen? E tá aí mais uma luta sugerida, Vanderlei Silva e Chael Sonnen. Vamos ver se o Dana White aceita. O Chael Sonnen com certeza vai aceitar. E o Vanderlei disse que quem sabe ele sim enfrente o Chael Sonnen nesse UFC Rio. O Chael Sonnen é aquela personalidade chata que gosta de desafiar, gosta de fazer o jogo psicológico, mas se ele tiver na posição contrária e for desafiado, será que ele aceita? Então, sim, fica a pergunta no ar. Agora, claro que para as pessoas que compraram o ingresso, é uma luta bem abaixo do esperado, desanimou totalmente e desmotivou muita gente que já estava fazendo reservas, procurando promoções para poder ir até a HSBC Arena assistir essas lutas que prometiam ser incríveis. Agora a gente tem aí somente confirmadas até agora no card principal essas 3 lutas. Vamos ver o que é que o Dana White vai fazer, porque ele teve o evento principal e o co-evento principal cancelados no mesmo dia. Então, para ele, foi mais frustrante ainda. Mas com toda certeza do mundo, ele não vai cancelar esse evento. Ele acabou de ter um prejuízo de mais de 8 milhões de dólares com o cancelamento do UFC Rio ou do UFC 151. Com certeza ele não vai optar por cancelar mais um evento de UFC. Não faz parte da lógica do Dana White. E a gente o que ajuda nas super lutas que ele quer organizar, porque fora o prejuízo, você colocar 110 mil pessoas dentro de um estádio para ver o UFC, para ver Anderson Silva lutar contra o Saint-Pierre, John Jones, é incrível. Ele vai ter aí mais que o dobro aí dos faturamentos que ele já teve nessas lutas aí, que até agora. Mas para quem quer ir pro UFC Rio, vai analisando essas lutas, vai ser sim um bom evento para se ver. Principalmente o card preliminar tá muito bom. Gabriel Napan, Luiz Banha, que há muito tempo não luta, Rony Jason e San Cecílio. Rony Jason que vai fazer a estreia no UFC oficialmente depois de ter ganho o TUF Brasil. De Rony Jason, que é um lutador incrível, ele me surpreende a cada dia. Começou essa semana passada uma campanha para todo mundo votar para ele participar do Big Brother Brasil 13. Isso mesmo, é uma coisa incrível. Uma pessoa que tem um contrato com o UFC de milhões, quer participar do BBB 13 para, quem sabe, ganhar 1,5 milhão e passar, quem sabe, 6 meses sem lutar no UFC dentro de uma casa. Claro que o Dana White não vai aceitar se ele for escolhido, né? Lógico que ele quer vida fácil nessa... Gostou da brincadeira de reality show da Rede Globo. Gostou. Ainda tem Gleison Tibau, vai ser boa luta. O Gleison Tibau encarando o Massaranduba vai ser incrível. Vocês também não deviam perder. Torcendo pro Gleison Tibau voltar àquela velha forma. Ele que não se apresentou muito bem na última vez que esteve no UFC. E o Francisco Massaranduba, que voltou para a categoria dele. E agora vai ser uma luta digna do Massaranduba. Vocês podem esperar que vai ser uma luta muito parelha aí com o Gleison Tibau. E vai ser perfeita de se assistir. E também ainda tem o Diego Brandão. Para quem não conhece, o Diego Brandão foi o único participante brasileiro no TUF 14. Fez um TUF incrível, já participou de outros eventos do UFC, fez uma luta excepcional e tá aí também para fazer essa luta no Rio. Serginho Moraes, o Serginho que surpreendeu todo mundo, foi pra final do TUF Brasil, assim, de gancho, porque o Sarafian teve a lesão, não pôde lutar, enfrentou o Mutante e fez uma luta incrível, surpreendeu todo mundo, virou o queridinho também dos brasileiros e quem sabe não, pode sim ter esse contrato com o UFC, dependendo, claro, dessa luta contra o René Forte, que também foi participante do TUF Brasil, foi eliminado nas primeiras rodadas. E vamos ver, eu acho que ainda vale a pena sim ir pro UFC Rio, mas claro, vai ser decepcionante não ter essas grandes lutas que é a do Glover Teixeira contra o Rampage Jackson e, claro, José Aldo versus o Frank Edgar. E pra gente encerrar o nosso boletim esportivo de hoje, o Momento Xuxa que a gente vai adiantar pra não ficar sem tempo lá no final. O que a gente já tá devendo pra judoca Bruna Souza, que tá se recuperando aí de lesão, e pra todos os atletas do judô
Renato Marques, também para o judoca Alan Costa. Para a galera do pedal, a Jéssica Catarinho, Querignaldo Júnior, Liliane, Thiago e Keisiane, que estão firmes aí no Projeto Verão 2013. E já falando em Projeto Verão 2013, um abraço para a Glenda Show, que está precisando de incentivo para continuar no propósito de resistir às tentações até o carnaval. Glendinha, força! E é isso, Universitária Esportiva volta já. Dia 15 de setembro, mistura que eu gosto. Na Tenda Alternativa, Yara Vaz no Polydance, BR 316, tocando o melhor do blues, Jimi Hendrix e muito mais. Bia e os Bags, com Amy Winehouse, Mutantes, Beatles e muito mais. Dia 15 de setembro, na Tenda Alternativa. Informações 9914-6495. Apoio FM Universitária. Universitária Esportiva. Bola na Rede. E vamos começar o Bola na Rede, claro, falando de notícias de times piauienses. Vamos falar do Cajuína, que é o representante piauiense na Liga Nordeste de Futsal 2012. Ontem tivemos a estreia do Cajuína, o representante piauiense legítimo aí na Liga Nordeste de Futsal. Time que estreou muito bem, viu? Com gols de Carlos, 2 de Martinez, Vitor, Kelson e Cícero. O time acabou vencendo o Brumado da Bahia por 6-1. E ele ainda fez o gol pro Cajuína, quer dizer, fez o gol, ele é do Cajuína, mas fez o gol contra, o desconto aí do pessoal do Brumado. E o Cajuína agora é o terceiro colocado com 3 pontos. Hoje o time de Teresina enfrenta os donos da casa, o Lagartos de Sergipe. A partida acontece às 20 horas. O Cajuína, que é o time que tem o melhor saldo de gols da competição do Grupo A. São 2 grupos, ele faz parte do Grupo A. Tá em terceiro porque ele só fez até agora 1 jogo. Os 2 times que estão acima dele têm 4 pontos. Já fizeram 2 jogos pela competição. E se o Cajuína vencer hoje, vai para a liderança tranquilamente. Fica aí só esperando as próximas rodadas. Vamos esperar um bom resultado do Cajuína, que fez uma campanha maravilhosa aqui em Teresina. Então vamos lá e vamos seguindo falando de time piauiense, porque tem campeonato piauiense feminino. E ontem a Federação de Futebol do Piauí anunciou mudanças na tabela da competição. O jogo entre River e Tiradentes, que iria acontecer no dia 15 de setembro, foi adiado para o dia 17. E aí voltamos aos jogos da segunda-feira, que o pessoal quer tornar tradicional aqui em Teresina, às 19 horas. Então o jogo de 15 de setembro para o dia 17 às 19 horas no Lindolfo Monteiro. E a partida entre Fluminense e Tiradentes também foi modificado. O jogo que deveria acontecer no dia 19 foi para o dia 20 de setembro às 19 horas. Essas 2 modificações também por conta do horário. Esse jogo do dia 15, sábado, às 9 horas da manhã. O futebol piauiense não anda levando muita gente, nem às 17, às 20 horas. Vocês imaginem, às 9 horas da manhã de um sábado. Então essas mudanças por conta do horário também. E claro, num chocar também tem Copa Piauí, tem uns times se preparando. Vamos ver, vocês estão super convidados a assistir essa partida. Tem campeonato feminino hoje, a gente vai falar daqui a pouquinho do jogo de hoje. E lembrando do campeonato piauiense feminino, todos os jogos acontecem no estádio Lindolfo Monteiro. E já falando de estádio, vamos falar de estádio, vamos falar dos estádios pelo Brasil e vamos falar dos estádios daqui de Teresina também. Ontem, sugestão, na verdade, uma descoberta que a gente fez mais uma vez no blog do Cássio Zirpoli, do Diário de Pernambuco. A CBF liberou um estudo, um levantamento que foi feito pelo Cadastro Nacional de Estádios de Futebol do Brasil e catalogou 661 estádios no país inteiro. 219 deles estão no Nordeste, região com o maior número de estádios do país. Piauí e Maranhão são os estados do Nordeste com o menor número de estádios, 10 cada um. E aqui no Piauí, 2 são estaduais e os outros 8 municipais, sendo que 7 deles possuem iluminação e 3 deles não possuem iluminação. Só natural, né? Super natural, 3h45 da tarde, jogo maravilhoso. Os estádios cadastrados, gente, aqui no Piauí foram Deusete de Melo, de Campo Maior, que não tem iluminação, Gerson Campos em Oeiras, com iluminação, Albertão em Teresina, com iluminação, Elvídio Nunes em Picos,
Juca Fortes em Barras, Lindolfo Monteiro aqui em Teresina, o Manuel Freitas, o Duduzão lá em Luiz Correia, o Monsanto em Parnaíba, o Tivério Nunes em Floriano e a Arena Itacoatiara em Piripiri. O estádio Filipão, que está recebendo jogos do Comercial agora na Copa Piauí, não foi cadastrado. 7 estádios têm capacidade abaixo de 5.000 pessoas. São eles o Deusdete de Melo, Gerson Campos, Juca Fortes, Duduzão, Mão Santa, Tibério Nunes e o Itacoatiara. E 2 têm capacidade de 5 a 10 mil pessoas. Euvídio Nunes com 5.400 e o Lindolfo Monteiro 5.760. E claro, o Albertão, que pode ter de 40 a 45 mil pessoas, que tem a sua capacidade total em 44.200 lugares. Lembrando que o Albertão teve essa capacidade diminuída. O Albertão, que era o estádio Nordeste com maior capacidade, 60 mil, mas teve a reforma no estádio, claro, um estádio daquele tamanho. Futebol piauiense sem muito aproveitamento, foi diminuindo essa capacidade para aproximadamente 45 mil. E agora o Castelão sofreu reforma, aumentou, está em 60 mil a capacidade. E agora é o estádio com maior capacidade para receber o público no futebol ou em qualquer outra modalidade que for ter lá no Castelão. Para a gente ver como há discrepância no futebol nordestino. E já falando disso, ontem houve a distribuição dos ingressos para o jogo do Sampaio Corrêa. 41 mil ingressos foram distribuídos e em 1h30 estavam esgotados. Ou seja, a partida que pode garantir o acesso do Sampaio Corrêa à Série C do Campeonato Brasileiro vai estar lotada. Certamente vai ser um espetáculo magnífico feito pela torcida que vai inaugurar o estádio que vai abrir com essa partida que pode ser um marco na própria história. A torcida, o jogo do Sampaio Corrêa, que vai ter mais gente do que o amistoso da seleção contra a China lá em Pernambuco. O estádio estava muito cheio, mas não estava tão cheio quanto vai estar hoje o Castelão para receber o Sampaio Corrêa e o Vilhena no segundo jogo pela Série D. Vocês estão estranhando falando Sampaio Corrêa e Castelão, mas sim, porque o Castelão foi reformado, e o primeiro jogo para receber, para abrir o estádio, vai ser justamente esse jogo do Sampaio Corrêa. Sampaio Corrêa, que é um grande time do Nordeste e agora está tentando esse acesso à Série C, fez uma campanha muito boa no Campeonato Maranhense, está também disputando a Copa União no Maranhão e está aí na disputa ainda pela Série D do Campeonato Brasileiro. E o Maranhão, que tem uma forma diferente de gerir seus times, existe a Federação de Futebol do Maranhão, existe a Liga dos times do Maranhão, dos times de futebol do Maranhão, que é quem capta esse dinheiro, faz um repasse para a federação, mas todo o dinheiro captado é distribuído entre os times. E tudo isso vai para infraestrutura e não para o bolso dos dirigentes, não vai para compra de aquisições pessoais, e tudo isso contribui e muito para o desenvolvimento do esporte no estado vizinho, no irmão Maranhão. Aqui em Teresina a gente ainda vê uma precariedade enorme, tanto na estrutura quanto na direção dos times do estado. Para quem ficou interessado por esse levantamento, vocês podem ter acesso a ele, claro, no site da CBF, no www.cbf.com.br. Tem todo esse levantamento de todos os estádios no Brasil inteiro, por região, por estado. Vai ter uma lista enorme com o nome de todos os estádios, a capacidade, onde está localizado, se tem um nome específico, e vocês podem olhar direitinho e conhecer um pouquinho mais dos estádios que tem aí pelo Brasil. Brasil que tem muito estádio de futebol, viu? Então vamos falar agora, já que a gente começou o Bola na Rede falando aí, abrindo com essa discussão, vamos falar do melhor campeonato, do que está acontecendo nesse Brasil, que é a Série B do campeonato, que ontem nós tivemos vários jogos, e um deles Atlético Paranaense e CRB. Primeiro jogo de ontem, o Atlético Paranaense não teve pena e fez tudo o que podia para entrar no G4. 4-1. Esse foi o placar que ajudou o time paranaense a se aproximar da elite do futebol brasileiro. Elias fez o primeiro do time da casa e Marcelo fez o segundo. No segundo tempo, o CRB foi atrás e Ricardinho diminuiu para os visitantes, mas Marcelo estragou a festa e fez o terceiro do Atlético. E para finalizar, claro, adivinhe de quem foi o quarto gol? Paulo Baier aos 37 do segundo tempo. Maestro. Depois de mais uma boa vitória, o time atleticano chega à quarta colocação com 43 pontos. Já o CRB continua colado na zona de rebaixamento. O time é o 16º com 27 pontos, 5 a mais que o Guaratinguetá, primeiro do Z4. E também tivemos ontem a partida
E o Avaí e Ipatinga também se enfrentaram. Os dois times tentam emplacar uma vitória depois de algumas derrotas, mas demoraram a deixar o jogo movimentado na ressacada. E quem abriu o placar foi o time da casa, com Kleber Santana num golaço. Kleber Santana, que já estava sumido do futebol depois de ter figurado muito aí no time do Santos. E anda indo muito bem no Avaí, né? E no comecinho da segunda etapa, a equipe mineira conseguiu chegar ao empate com o Márcio Diogo, que aproveitou a desatenção da defesa. Que desatenção e que bagunça, viu, que a defesa do Avaí fez pro Ipatinga fazer esse gol, foi uma coisa incrível. No final da partida, de novo ele, Kleber Santana, marcou da vitória de pênalti, ele que sofreu um pênalti, foi lá, bateu e saiu de campo com muita dor no pé por causa da pancada fortíssima que ele levou, e saiu chorando, ainda sem nenhuma novidade, como tá ele, se tá com lesão, alguma coisa séria, tem como se recuperar e se pode ficar fora da próxima partida. Agora o Avaí ganha uma posição e é o 9º colocado com 37 pontos. Já a situação do Ipatinga fica muito complicada. O time é o 19º com 16 pontos, 11 atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento, que é o CRB. Então, vamos continuar. Aí tá muito interessante a disputa, mas ontem teve mais times se recuperando de maus momentos na competição. E dessa vez foi o Guaratinguetá finalmente. Enfrentando o Paraná em casa, o Guará conseguiu a vitória depois de 3 jogos sem vencer. O atacante alemão fez os 2 gols e conseguiu deixar o Guará um pouco mais próximo de sair do Z4. E mesmo com a vitória, o time ainda está distante do primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Guaratinguetá é o 17º com 22 pontos, 5 atrás do time alagoano do CRB. Já o Paraná continua estático na tabela, não sai do 12º lugar com 31 pontos. E também tivemos a situação não continua boa para o América Mineiro. Ontem o Coelho esperava seguir com vitória depois de vencer o Criciúma por 4-0, mas não conseguiu se mostrar em campo. Bom jogo, vocês deviam ter visto ontem. Recebendo o São Caetano, o Coelho errou muitos passes e não apareceu no segundo tempo. Resultado, o time do ABC Paulista venceu por 5-2, sendo 3 gols feitos no segundo tempo. Fabinho abriu o placar do jogo para os visitantes. Pará foi e empatou para os donos da casa. Mas nem deu tempo de comemorar. Éder foi lá e virou pro azulão. E no finalzinho do primeiro tempo, Alessandro deu um tapinha na bola para deixar tudo igual novamente. Mas no segundo tempo, entrou ele, Somália, que resolveu o jogo. 3 foi o número necessário para levar o São Caetano à 5ª colocação. No terceiro gol, o jogador participou dando um passe para Marcelo Costa. No quarto, sofreu pênalti e mais uma vez Marcelo Costa fez. E no quinto e último, pênalti novamente e Somália, dessa vez, foi e fez. O irônico, gente, é porque o Somália foi revelado pelo América Mineiro, era jogador de base e fez aí, ontem ajudou nos últimos 3 gols do São Caetano. Ele que depois que entrou, ajudou muito em time e foi justamente de onde saiu esses 3 últimos gols, 5-2. Jogão ontem, o América que agora vê a chance de voltar à elite do futebol, se afastando cada vez mais. E o time do América Mineiro que começou muito bem a Série B, estava 5 rodadas em primeiro lugar, pelo menos 5 primeiras, depois começou com os empates e agora tá caindo sem muitas delongas na tabela aí. O time agora é o 8º colocado com 37 pontos. Já o São Caetano tá em 5º com 43 pontos. E depois de passar 3 jogos sem vencer, o Vitória conseguiu a vitória ontem à noite e se distanciou ainda mais dos outros integrantes do G4. Mas o Vitória demorou para mostrar que queria jogo. Em um começo de jogo lento, o Boa Esporte abriu o placar com Petros. O Boa pressionou e como pressionou, mas perdeu muitas chances. E de tanto tentar e não conseguir, quem não conseguiu ficar esperando foi o Vitória, que empatou a partida com o Gilson. E com alguns minutos depois, Pedro Ken ampliou para o time baiano. Segundo tempo mal começou e o Vitória mostrou que agora sim estava atento ao jogo. O Elton cabeceou e fez o terceiro para a alegria da torcida no Barradão. Mas o Boa Esporte continuava pressionando e numa bobeira da defesa e erro do Bandeirinha, Wagner recebeu o cruzamento e diminuiu para o visitante. Ele que estava impedido, o Bandeirinha não deu e fez esse gol. Placar final e o Vitória ganha mais 3 pontos, chegando aos 53, ficando 6 pontos à frente dos segundos e terceiro colocados. Já o Boa Esporte perdeu uma posição com a derrota e agora é o 15º
com 28 pontos. E ainda pela 24ª rodada, o Joinville visitou o Asa tentando a vitória para se manter no G4. E em um jogo muito movimentado, o time catarinense pressionou muito, quase abriu o placar, mas pecou muito nas finalizações. Se aproveitando disso, o Asa, diante de sua torcida, fez o gol da vitória aos 45 minutos do segundo tempo. Lúcio Maranhão, em belo chute da entrada da área, fez a alegria da torcida do time de Arapiraca. Com a derrota, o Joinville caiu 2 posições, saiu do G4 e agora é sexto colocado com 41 pontos. E o Asa continua subindo na tabela. Talvez não tenhamos o confronto Asa de Arapiraca e Palmeiras na segunda divisão, porque o Asa pode subir, né? Porque o Palmeiras cair é quase invariável. O Asa continua subindo na tabela, o time ganhou 2 posições e agora é o 13º com 30 pontos. E no duelo que reuniu o terceiro e o segundo colocados da Série B, o Goiás venceu o Criciúma por 1-0 no Serra Dourada e encostou de vez nos líderes da competição. Mas a grande atração da noite, que teve 2 das melhores equipes do campeonato, estava no gol visitante. Michel Alves, autor da falha histórica contra o América Mineiro, teve uma noite memorável. Ele que foi o super responsável pelo 4-0 do América Mineiro em cima do Criciúma. Quem não lembra, ele fez a defesa. Quando ele ia se levantando, a bola acidentalmente bateu no joelho e foi pro gol. E gol incrível de se levar. Um goleiro fazer um gol contra ele mesmo dessa forma foi incrível. O gol salvador do time esmeraldino veio logo no começo da partida com o Ramon. O triunfo coloca o Goiás ao lado do Criciúma com 46 pontos, mas não deixa à frente da equipe de Paulo Comelli. O time catarinense ainda é o segundo, já que tem uma vitória a mais que os goianos, que continua em terceiro. O Criciúma que começou muito bem essa competição e agora tá oscilando um pouquinho, ainda continua em segundo, mas vamos ver, ainda tem umas rodadas da Série B, ver quem vão ser os 4 times que vão subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. E ainda falando dos jogos de ontem, o Guarani passou longe de uma atuação brilhante contra o pior time do campeonato, mas ao menos conseguiu o objetivo primário para seguir sonhando com acesso. Com o gol solitário do zagueiro Fernando, o Bugre derrotou o Barueri por 1-0 no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, e fechou de forma positiva a 24ª rodada. Enquanto isso, a equipe da Grande São Paulo, que estreou o técnico Roberto Cavalo, segue em situação desesperadora na competição. O resultado mostra bem as situações de Guarani e Barueri na tabela de classificação. Ainda sonhando com acesso, o Bugre se recuperou após a derrota para o Ceará no 1-0 na sexta e engatou a 4ª partida invicta dentro de casa. Venceu Joinville, CRB e empatou com o Paraná. O time de Oswaldo Álvares está em 11º com 34 pontos, 9 abaixo do Atlético Paranaense, 4º colocado. Por outro lado, o Barueri teve sua 3ª derrota consecutiva, já havia caído diante do ABC e Atlético Paranaense. O lanterna da Série B também amarga um recorde negativo. São 7 derrotas seguidas como visitante. Dessa forma, segue com 13 pontos, 14 abaixo do CRB, que perdeu para o Furacão ontem, e o rebaixamento está cada vez mais iminente, na verdade, quase certo o rebaixamento do Barueri. E, continuando os jogos da 24ª rodada, como visitante, o Ceará esfriou a empolgação do ABC e venceu por 1-0 em pleno estádio Frasqueirão, em Natal. E o gol foi do Eusébio Queiroz, marcou o bom momento da equipe do PC Guzmão no Campeonato Brasileiro. E vamos ver aí como vai ser o Ceará, que está se afastando da zona de rebaixamento. 5 jogos invictos, chega à 7ª posição com 38 pontos. E também tivemos ontem Bragantino e América de Natal. O Bragantino que venceu aí o América de Natal por 1-0, também foi uma rodada magra, fora aí alguns jogos. O Bragantino 1-0. Ficou de bom tamanho pro Bragantino. O Bragantino que tá tentando sair da zona de rebaixamento, é o 18º aí. Vamos ver, tá tentando sair. E o América de Natal, que mais um que tá caindo na tabela aí, se distanciando cada vez mais do G4, é o 10º colocado com 36 pontos. Foram 8 derrotas consecutivas do Bragantino. Vamos falar rapidinho das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014. Vamos falar de eliminatórias importantes para cá. Eliminatórias sul-americanas. Tivemos jogos ontem, bons jogos. Uruguai e Equador 1-1. Lugano que fez um pênalti. Foi uma coisa incrível para quem... Que bom que vocês não assistiram o jogo. Bom empate pro Uruguai, que conseguiu ir atrás do placar e recuperar. Uruguai que não tá fazendo uma boa campanha para essa Copa do Mundo de 2014. Tá indo muito mal nos jogos.
vamos ver se a gente vai ter Uruguai na Copa de 2014. E outros jogos de ontem tivemos Venezuela vencendo o Paraguai por 2-0. Jogo da noite de ontem, Peru e Argentina, 1-1. Jogo sonolento, jogo sem muita criatividade E de bom parte pra a parte. Argentina, que ontem, mais uma vez, a Argentina que tá oscilando um pouquinho também nas competições, joga bem, joga mal. Mais uma vez o Messi, que parecia que tinha acordado na seleção argentina ontem, não fez muita coisa, não apareceu. Vamos ver como é que vai ser. E também tivemos Colômbia vencendo o Chile por 3-1 e a classificação ficou assim. A Argentina está em primeiro com 14 pontos e a Colômbia vem em segundo com 13 pontos. Aí em terceiro vem o Equador também com 13 e está lá o Uruguai em quarto com 12 pontos. O Chile vem também com 12 pontos e a Venezuela colado também com 11 pontos. Nos três últimos, Peru com 7, Bolívia com 4 e Paraguai com 4. Lembrando que na Sul-Americana os 4 primeiros times se classificam, o quinto tem direito a repescagem, fazer uma participação, quem sabe conquistar a vaga. O Uruguai tá aí, quarto colocado, tá com a vaga, mas o Chile tá coladinho, quem sabe disputando a competição. E vamos falar também, passar os placares, ainda dá tempo, das eliminatórias europeias que também movimentaram ontem à tarde. Grupo A, Escócia 1-1 Macedônia, Bélgica 1-1 Croácia, Sérvia 6-1 País de Gales. Grupo B, Itália 2-0 no Malta. A Itália fez uma boa partida, bom placar, mas não impressionou como todo mundo estava esperando. Bulgária 1-0 Armênia. Itália que é o primeiro do grupo B, gente. E no grupo C, a Suécia venceu o Cazaquistão por 2-0 e a Alemanha aí foi quase, hein? 2-1 para a Alemanha sobre a Áustria. Grupo D, Hungria perdeu para a Holanda por 4-1. A Romênia venceu a Andorra por 4-0 e a Turquia venceu a Estônia por 3-0. No grupo E, o Chipre ganhou da Islândia por 1-0. A Noruega venceu a Eslovênia por 2-1 e a Suíça venceu a Albânia por 2-0. Grupo F, Irlanda do Norte 1-1 com Luxemburgo. Israel perdeu para a Rússia por 3-0 e Portugal venceu o Azerbaijão por 3-0. Uma boa partida de Portugal que insistiu muito para poder levar esse resultado. No grupo G, a Grécia venceu a Lituânia por 2-0, a Eslováquia venceu o Liechtenstein por 2-0 também e a Bósnia venceu a Letônia por 4-1. Tá curto o tempo, vamos falar rapidinho. Ontem, Inglaterra 1-1 com a Ucrânia. Grupo I, França venceu o Belarus por 3-1, é o líder do grupo. E a Espanha, vitória magra em cima da Geórgia, 1-0, segundo colocado, mesma pontuação da Geórgia, que é terceiro. Vamos falar agora dos jogos de hoje. Tem jogo hoje pelo muito jogo. Campeonato Piauiense Feminino, 17 horas, estádio Lindolfo Monteiro, Fluminense e River. Já às 20 horas tem Copa Piauí e River. Pela Série D, no Castelão, às 20h30, Sampaio, Corrêa e Vilhena. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, às 19h30, temos Corinthians e Ponte Preta, Portuguesa e Fluminense e Figueirense e Cruzeiro. Já às 20h30, o Sport encara Bahia e o Coritiba visita o Atlético Goianiense. Cuidado com Bahia. E às 22 horas temos Vasco e Palmeiras, Santos e Flamengo e Atlético Mineiro e São Paulo. E é isso, esses são os jogos de hoje. Mais informações a gente coloca na nossa fanpage. Fiquem acessando hoje à tarde, podem ter novidades. Universidade Esportiva de hoje chegou ao fim, um programa apresentado por Emanuele Madeira e Neila do Rego Monteiro, programa que é uma realização da FM Universitária 96,7. Então é isso, hoje vão pro estádio Lindolfo Monteiro, assistam os jogos, vamos ter bons jogos. Vão pra lá, vão assistir um pouquinho de futebol feminino. Tá precisando vocês darem esse apoio ao futebol feminino. Também apoio à Copa Piauí, que o público ainda continua muito baixo, um pouco ainda abaixo que o que foi ao Campeonato Piauiense. Estamos esperando vocês a partir das 17 horas. E amanhã, vocês já sabem, 11 horas, vão sintonizar na FM Universitária 96,7 ou então estão na internet, vão acessar o site www.universitariesportiva.com.br. Repetindo, www.universitariesportiva.com.br. E por hoje é só, pessoal. Tchau, abraço pra vocês, continue na sintonia, muito obrigada pela companhia. Você ouviu Universitária Esportiva. Obrigado pela audiência e continue na nossa programação.